Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, aquelas notícias, informes, aqueles comentários que estão em torno da nossa bolsa de valores. Nós estamos sempre pesquisando essas informações e toda vez que nós olhamos para essas informações e fizemos as corretas interpretações, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisões. E vou falar sobre uma alternativa para o investidor num cenário conturbado que se apresenta nesse momento. Eu vou começar aqui com esta reportagem relativamente antiga. Na verdade, são 3 reportagens, depois eu junto todas e faço um resumo no final e dou uma perspectiva para o investidor. Mas veja que ela saiu no Poder 360, assinada por Hamilton Ferrari, no dia 11 de novembro de 2024, ali pela metade do mês passado. Estatais do Brasil têm déficit recorde em 2024, segundo o Banco Central. O saldo negativo das estatais foi de 7,4 bilhões e subiu 258,9% em relação ao ano de 2023. Aqui a gente dá uma olhada que as estatais federais, estaduais e municipais do Brasil é que registraram esse 7,4 bi. Então tem que juntar todas as estatais de todas as esferas do Brasil. Esse foi o maior saldo negativo para o período na série histórica que foi iniciada em 2012. O déficit de 7,4 bilhões representa uma alta de 258,9%, considerando o mesmo período do ano passado. Então é importante aqui a gente ter claro, o período é de janeiro a setembro, nós estamos falando dos primeiros 9 meses do ano. Na realidade, a reportagem já tem uma pequena falha, ela diz que a série histórica inicia em 2012, mas na verdade foi em 2002. Então com o governo do Fernando Henrique Cardoso, onde você pode ver que as estatais estavam em superávit, inclusive aqui em 2019, estendido até 2022. Então 2023 a 2024 cai no déficit total. Então aqui a gente, claro, 7,4 bilhões, a gente está somando as municipais, estaduais e as federais. O déficit registrado de janeiro a setembro foi puxado pelas estatais federais, que tiveram um saldo negativo de 4,2 bilhões aproximadamente. Então, quem é que teve o maior impacto foram aquelas estatais federais. E aqui embaixo a gente consegue ver o impacto delas, esses 4,2 bilhões aproximadamente. Então, somando tudo aqui, nós vamos chegar àqueles 7,2 bilhões que nós vimos agora há pouco. Veja aqui, se olharmos aqui para 2002, quando começaram os registros da série histórica, o melhor teve um bom desempenho aqui no ano de 2006 e depois o melhor desempenho foi em 2022. Já em 2022, veja que aqui eu acabei não falando, mas o que está em cor de laranja são as federais. E o que está em azul escuro são as estaduais e o azul claro são as municipais. Só para a gente ter a noção quando falamos de cada uma delas. Então o melhor desempenho foi para as federais em 2022 e veja que as estaduais já tinham déficit aqui em 2022. Agora deu uma piorada em 2024, sendo 4,2 bilhões para as federais e 3,3 aproximadamente para as estaduais, enquanto que as municipais, você pode ver aqui, elas estão num superávit pequeno. É interessante que a posição do governo, Então, pegamos aqui o Ministério da Gestão e Inovação. Ele defendeu que o déficit não é o resultado mais relevante para a avaliação das companhias. Ele considera que o saldo das receitas e despesas primárias ignora os recursos em caixas disponíveis de receitas de anos anteriores. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, é curioso isso, ele está olhando para o passado, foi constituído um caixa, e ele está dizendo que o déficit que está se apresentando agora é porque houve um consumo do caixa. Cara, esse consumo do caixa, ele só é significativo se, claro, lá estiver comprovado algum investimento. Então, o que ele coloca aqui, é comum empresas registrarem déficit primário, mesmo, não é tão comum assim, mesmo com o aumento do lucro, se estiverem acelerando os seus investimentos na expansão e modernização dos negócios. Então, qual é a parte que está faltando? Trazer as claras. Quais são os investimentos na expansão e modernização de negócios que as estatais, principalmente as federais, estão trazendo? Isso aí não aparece. Então, veja que é um comentário solto e que, na realidade, não expressa de fato o que a gente está vendo em números, porque se fosse assim, o que estaria apresentando investimento seria a primeira coisa a aparecer. Mas, se lá nas estatais as coisas não andam bem, aqui no Poder 360, assinado por o Dini Nascimento, do dia 2 de dezembro, isso aqui já é do dia de ontem, hoje é dia 3 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente 10h30 da manhã. Então veja que o dólar, ele renova recorde ontem, e fecha a R$ 6,07, com incerteza fiscal e também aqui alguma referência ao presidente dos Estados Unidos, segundo essa reportagem. Além da avaliação de analistas do mercado sobre o pacote fiscal, aquém do esperado, moeda ganha tração com ameaças do futuro presidente americano
sobre os BRICS e a bolsa cai aqui 0,34%. O dólar fechou no dia de ontem, segunda-feira, a 6,07, aproximadamente, um pouquinho abaixo, representa uma alta de 1,13%, está em patamar acima de 6 pela segunda sessão seguida. Trata-se do maior valor da história para a cotação da moeda norte-americana. Na realidade, é a maior desvalorização do real. Acho que essa é a melhor forma de enxergar. Não que o dólar se valorizou, mas que o real se desvalorizou. O dólar vem em forte desempenho desde o anúncio do pacote fiscal, aquém do esperado. Vamos fazer a leitura correta. O real vem em desvalorização desde o anúncio do pacote fiscal, porque foi considerado negativo por analistas do mercado financeiro e também por economistas. E aqui embaixo nós olhamos, né, o desempenho do dólar. Veja que no início de 2024, no início do ano, ele estava cotado a R$ 4,91. E ele veio nessa trajetória absurda de crescimento e logo depois do anúncio do pacote, ele fecha R$ 6,07. O Ibovespa ontem fechou a 125.235 pontos, o que representou uma queda de 0,34% no dia. De um dia para o outro, né? Na realidade, da sexta-feira para a segunda-feira. E aqui estão os principais desempenhos das bolsas na segunda-feira. Veja que a Dow Jones estava aqui uma queda de quase 0,3%, enquanto que o Ibovespa mais acima do 0,3%, e as demais todas estavam fechando positivamente. No dia de ontem, o presidente do Brasil está por receber, então, o ministro da Fazenda e mais o ministro das Relações Institucionais, e a ideia é tratar justamente do pacote. A expectativa é que o governo encaminhe a proposta de emenda constitucional sobre o tema ainda na segunda-feira. Tem os detalhes aqui, né, que alguns a gente viu no dia de ontem, né, mas a ideia do governo, né, é cortar nos próximos 5 anos, dá uma olhada nisso aqui, ó, cerca de 327 bilhões, sendo que nos anos de 2025 e 2026 o estimado é de 71 bilhões, ou seja, a grande parte vai ficar, são 5 anos, 2 anos ele corta 72 bilhões ali. Então, 30 bilhões cada ano, vamos supor na média. E o restante, aquilo que mesmo interessa, vai ficar para o outro governo em 3 anos. É óbvio que o mercado vai olhar com muita desconfiança para esse tipo de pacote. E ainda falta encaminhar também a proposta que isenta o imposto de renda de pessoa física para quem ganha acima de 5 mil. O secretário da Fazenda, ele reforçou que o foco da equipe econômica em dezembro de 2024 é tratar do pacote de revisão de gastos primeiro, ou seja, vai deixar com que a questão da revisão do imposto de renda, ou seja, a isenção para quem ganha até 5 mil, isso aí passe por uma outra oportunidade, o que sugere que isso vai ser empurrado com a barriga. E a questão mais populista foi justamente o anúncio, né, da isenção da faixa de imposto de renda de pessoa física, e o próprio secretário, então, executivo da Fazenda, ele diz o seguinte, nosso papel é tentar desfazer um ruído. Teve um mal entendido aí, segundo ele. A questão do imposto de renda é uma promessa que foi promessa do presidente anterior e foi promessa do presidente atual. E quem me conhece, se alguém conhece, se eu não conheço ele, né, sabe que a gente não está para fazer brincadeira no ministério. Para mim isso é só retórica e isso vai ser empurrado, sabe-se lá para quando. Em meio a esse cenário todo, aqui na Money Times, veja que é o carteira recomendada, é assinada por Lorena Matos do dia 2 de dezembro de 2024, do dia de ontem. Eles ativam o que eles chamam de modo de sobrevivência. No caso, o BTG, que é dono da Money Times, renova a carteira para se defender do pacote fiscal. E aí ele vai colocar o BTG, né, 10 ações aí para o mês de dezembro. Eles não trabalham na mesma linha do canal, então eles falam em ações para o mês de dezembro, ou seja, vão ficar um pouquinho com elas, enquanto interessar, depois eles mandam embora. Então eles renovaram a sua seleção de ações para o mês de dezembro, após o pacote fiscal, que entregou muito pouco e muito tarde. Então é isso que eles estão vendo no geral. Analistas do banco comentam que a situação fiscal do Brasil vem se deteriorando rapidamente e sem mudanças mais robustas no orçamento destacam que a estrutura existente é insustentável e a trajetória da dívida é explosiva. A parte principal dessa reportagem está aqui, com isso em mente. Então, o que eles estão decidindo? Tornar o seu portfólio muito mais defensivo, é assim que eles chamam, tá? Estamos adicionando ações com fluxo de caixa de curta duração, ações de empresas pagadoras de altos dividendos, a linha do canal, e empresas que ganham com o dólar mais forte. E aqui embaixo eles vêm apresentando essas 10 ações, e você pode ir lá na reportagem e olhar aí para ver se você se interessa. E para você, eu deixo a minha leitura de tudo isso, né, sobre o cenário econômico brasileiro a partir dessas reportagens. Então, veja que essa é a base do que a gente está levando em consideração. Então, com base no resumo das reportagens, podemos traçar um cenário desafiador para a economia brasileira nos próximos meses e anos. Sempre que é desafiador, é a mesma coisa que dizer assim, com muita dificuldade. Cenário atual e perspectivas. Déficit fiscal crescente, instabilidade cambial, juros elevados. Tudo que a gente está vendo. Não tem nenhuma novidade aqui. Incerteza política. Falta de um consenso, isso aqui é uma coisa nova, sobre as reformas necessárias para colocar as contas públicas em ordem,
o que gera um ambiente de incerteza e afasta os investidores. Mais ou menos o que nós estamos vendo que está acontecendo. E aqui existem algumas alternativas, né, de investimento em um cenário desafiador. Não é recomendação isso aqui, não estou recomendando nada, só estou dando uma descrição em caráter geral. Diante do cenário, investir em empresas com características específicas pode ser estratégia interessante. Por exemplo, empresas com fluxo de caixa sólido, empresas com dívidas baixas, empresas com exposição ao dólar, empresas de setores defensivos, setores como alimentos, bebidas, saúde, utilidades públicas. A gente está falando aqui de energia elétrica, por exemplo, banco, utilidade pública. E, veja, empresas que tenham dividendos atrativos. Em linhas gerais, você pode pausar aqui e dar uma lida melhor nesse relatório que eu acabei fazendo. Exemplos de setores e empresas que podem se encaixar nesse perfil. Setor financeiro, falei agora há pouco. E veja que é colocado aqui até BB Seguridade, que é, na realidade, do setor de seguros, né? E bancos, setor de commodities, Vale, Petrobras, até porque elas têm atrelamento ao dólar. Como eu disse, né, setor de energia e setor de consumo, algumas, principalmente bebidas como a Ambev e dos irmãos Wesley e Joe Wesley. Importante. Aí tem algumas considerações, né, diversificação da carteira, mas é nesse sentido e até tem mais empresas do mesmo segmento. Que você faça uma análise aprofundada, um acompanhamento constante que a gente faz aqui no canal e, de preferência, né, se você puder, busque uma consultoria profissional. Não é meu caso, eu não dou consultoria, todo mundo sabe aqui. Só estou dando um posicionamento que eu estou adotando na carteira em função de toda a leitura que eu estou fazendo. O método utilizado aqui no canal, ele já obedece essa recomendação no momento mais desafiador. Então, no geral, parece que o que se está vendo é que vai, talvez de alguma forma, a nossa economia continuar a sucumbir, já que não tem nenhum projeto, nenhuma proposta, não tem nada relevante. E não parece que isso vai acontecer nos próximos tempos, principalmente nos próximos 2 anos. Lembrando que o ano de 2025, já a partir da metade do ano, você vai ver que se começa a falar em pleito eleitoral, começa a vir as pesquisas, tem uma série de movimentações aí por trás, e depois o ano de 2026 ele é quase que todo com atenção para a questão eleitoral e, consequentemente, para medidas de cunho eleitoreiro, o que vai contrário a tudo que se está pedindo pelo mercado, que é uma maior contenção, principalmente nos gastos públicos. Então é um cenário que está se desenhando e a gente precisa tomar as medidas que são necessárias. Por isso, a aposta aqui sempre vai ser no método que nós utilizamos no canal. Ele sobrevive tanto em cenários mais complicados, que é o que vai se apresentar ou que está se apresentando, assim como aqueles com maior propensão, né, com maior prosperidade. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.